Meu nome é Domingos Palmeira dos Santos. O tema do meu trabalho é o desenvolvimento da cidade de Esplanada a partir da chegada dos capuchinhos e da construção da linha férrea. Esse trabalho de monografia é uma pesquisa histórica que tem como objetivo estudar e analisar o desenvolvimento da cidade de Esplanada a partir da chegada dos capuchinhos e da construção da linha férrea. Como eu cheguei a este tema? A escolha do tema partiu do interesse despertado pelo questionamento que sempre existiu em relação à importância dos frades capuchinhos e da linha férrea para o desenvolvimento inicial do município de Esplanada. As pessoas se perguntam por que os frades vieram se estabelecer no município de Esplanada. Qual foi a contribuição que eles deram para o desenvolvimento do município? O que eles buscavam vindo para a Esplanada? As pessoas se perguntam, os frades influenciaram na chegada da linha férrea ao município? Na passagem dos trilhos, os frades influenciaram na construção da estação? Como eles influenciaram? Haja vista que a história do surgimento do município confunde-se com a chegada dos frades, confunde-se com a instalação das ferrovias. Escolhas metodológicas. Trata-se de uma pesquisa histórica, sendo utilizados textos produzidos por historiadores e livros que tratam da história religiosa e civil do Brasil, tendo como base teórica o materialismo dialético marxista, por meio do qual se busca compreender as transformações históricas que ocorreram no município, as contradições sociais, bem como as implicações sociais advindas do trabalho empreendido naquele momento histórico. Eu cito o autor, que é Pietro Vittorino Regni, do
o seu livro Os Capuchinhos na Bahia. Ele fala sobre os capuchinhos na Bahia, como o próprio título está dizendo, mas também cita a Esplanada. Por que os frades vieram para o município? Quando chegou o primeiro frade ao município? Por que construíram o convento? Qual a importância dessa construção, tanto para a Esplanada como para a Bahia? O Pietro, ele fala sobre isso no seu livro. Eu cito também o memorialista Ildete Cardoso Faria. Ele não é um historiador, é um memorialista. O título do seu livro é História desde o início, no fim do século XIX. Esplanada, História desde o início, no fim do século XIX. Ele vai falar sobre a importância dos frades, o quanto foram importantes para as pessoas que moravam naquele momento, os pequenos moradores que se encontravam naquele momento da construção do convento, da chegada da linha férrea. Então, o Faria, ele trata da importância da primeira capela, por que foi importante, quem a construiu, qual o objetivo de construir uma pequena capela que se tornaria, mais tarde, um convento. Ele cita diversas famílias que vieram se estabelecer no município de Esplanada. No início, um pequeno povoado. Por que essas famílias vieram? Qual o objetivo dos comerciantes? O que queriam ao vir para a Esplanada? O que buscavam? Então, o senhor Ildete Cardoso Faria, no seu livro, nas suas memórias, é muito importante. Ele traz bastante informação sobre Esplanada no século XIX. Desenvolvimento. O que é abordado em cada capítulo? O primeiro capítulo aborda a trajetória dos frades na Bahia e o trabalho desenvolvido por esta entidade religiosa durante o período em que realizavam as missões na região. Novamente eu cito Pietro Vitorino Regni, que ele fala sobre os frades na Bahia, fala sobre o desenvolvimento daquela entidade religiosa durante o período das suas missões, destacando o município de Esplanada. No segundo capítulo, eu discuto como a fé e o trabalho atraiu e influenciou a permanência das pessoas no município. Como os frades influenciaram? Como eles conseguiram atrair as pessoas? O que buscavam essas pessoas? Destaco também nesse segundo capítulo a relação entre os capuchinhos e a linha férrea. Qual foi a relação existente? Houve realmente alguma influência dos frades para com a chegada da linha férrea? Houve alguma influência na construção da estação? No terceiro capítulo, há uma discussão sobre a linha férrea trazendo o progresso para a Esplanada. Eu cito nesse capítulo Anthony Giddens. Ele fala sobre o progresso e traz uma informação muito importante em relação a isso. Eu cito também o Manifesto Comunista,
que fala sobre burguesia, sobre progresso, que é muito importante na realização desse trabalho. No terceiro capítulo, conclusão. No decorrer desse trabalho, foi possível notar que a ação dos frades contribuiu para as mudanças de costumes da população do município de Esplanada. Os frades contribuíram com a valorização do trabalho. Eles construíram escolas, construiu uma escola agrícola. Além de construir o convento, construiu uma igreja, a igreja matriz, uma usina elétrica que veio a iluminar o povoado, construíram um hospital. Então, eles procuraram de alguma forma atrair as pessoas, ou de diversas formas atrair as pessoas para o município de Esplanada. Valorização do trabalho, eles contribuíram sim com a valorização do trabalho. A política de transportes promovida pela província e posteriormente pelo estado da Bahia nas décadas finais do século XIX, o que resultou na criação de algumas ferrovias, sendo que o povoado do Timbó foi agraciado pelos trilhos, e em suas terras foi construída uma pequena estação. Eu cito Antônio Hermano Guerreiro de Freitas, no seu texto Eu Vou para a Bahia, a construção da regionalidade contemporânea, que é muito importante. Ele fala na Bahia, fala sobre Esplanada, como os trilhos contribuíram. Citando, ele diz que à margem dos trilhos foram se instalando inúmeras famílias que vinham de toda a região, juntando-se às que já habitavam no local. Casas iam surgindo à margem dos trilhos. Valorizava-se as terras por onde os trilhos passavam. Eu cito também, durante o trabalho, Guilhermo Palácios, na revista de História, número 167, página 193, 222, julho a dezembro de 2012. Política externa, tensões agrárias e praxis missionária, os capuchinhos italianos e as relações entre o Brasil e o Vaticano do Segundo Reinado. Então, Palácios traz essas informações importantes sobre os capuchinhos italianos. Traz informações sobre o papel deles na chegada ao Brasil. Qual o objetivo? Por que vieram para o Brasil? Qual o interesse do Estado em que eles se estabelecessem no Brasil? Como eles contribuíam com o Estado nas suas pregações, nas suas labutas diárias? A gente pode comprovar no decorrer do trabalho que eles serviram como mão de obra, de certa forma, do Estado, apaziguando alguns conflitos que existiram no território brasileiro. Quero agradecer a alguns amigos que contribuíram para a realização desta monografia. Agradecer a minha família e a Sueli Cabaleiro, minha orientadora, que me forneceu material riquíssimo, muito importante, para a realização desse trabalho.